nós queremos ler a palavra de Deus no livro de Neemias. Logo após nós estaremos lendo também no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre as portas de Jerusalém. Então, hoje eu quero explicar para os irmãos o significado das portas primeiro. O significado das portas e o significado dos muros. Para depois do muro, né? Depois nós vamos estar vendo cada uma das portas e o que cada uma delas representa para nós. Certo, irmãos? Então vamos lá, livro de Neemias. Livro de Neemias, né? Nós vamos ler todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1, depois nós vamos ler Daniel 9, nós vamos ler do 24 até o 26. Amém? Todos os irmãos encontraram? Neemias, capítulo 1, nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Amém, irmãos? Também Daniel, capítulo 9, versículo 24, até o versículo de número 26. Amém? Daniel, capítulo 9, versículo 24 até o versículo 26. Nos diz assim, irmãos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade,
para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos então para estas duas passagens que lemos, e nós podemos ver a relação que tem uma com a outra. Estes textos, na verdade, Daniel está vivendo em um período, não é? Que é antes de Neemias. Daniel está em um período já vivendo dentro do reinado dos medos e persas, no reinado de Ciro o Grande, e por volta, não é, de 530 e poucos, por aí, Daniel está neste período, e Neemias vive em um período posterior a ele, no ano 445 ou 446, não é? Todas as enciclopédias e os teólogos consideram esta data como a data em que Neemias sai de Jerusalém, sai de Suzã e vai em direção a Jerusalém, com o propósito de restaurar e edificar a cidade. Então os irmãos notem, dentro de um para com o outro, há um espaço de tempo aí, há alguns anos, não é? Que fazem diferença entre os dois períodos. Porém, Daniel está profetizando a respeito da restauração e da edificação de Jerusalém. E nós, irmãos, Neemias, ele está aqui para justamente cumprir, não é, o propósito da profecia e da revelação. Então, dentro disso, meus irmãos, nós podemos alinhar estes dois textos e fazer este paralelo. É claro que nós não vamos, o nosso intuito não é revelar, trazer aos irmãos todo o estudo sobre as 70 semanas de Daniel, porque o nosso objetivo é falar sobre as portas de Jerusalém. Mas o que Daniel está profetizando tem a ver com o que Neemias está retornando para fazer em Jerusalém. Então, no texto que nós lemos de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, nos diz: 70 semanas estão determinados para o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, o povo de Daniel é o povo judeu, e a santa cidade é a cidade de Jerusalém. Então, ele está dizendo 70 semanas. Mas no versículo 25 ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as trincheiras se reedificarão, porém em tempos angustiosos. Então os irmãos vão ver um espaço que está entre 7 semanas e depois mais 62 semanas, que vão formar um período de 69 semanas. Mas quando nós olhamos para o versículo 24, ele está profetizando sobre 70 semanas, e não apenas 69 semanas. Então, o que ele está dizendo é, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias, o príncipe? O Cristo. Não é? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, este período é um período que envolve estas 7 semanas, justamente é aí que Neemias entra. Neste período de 7 semanas, quando nós somamos ou multiplicamos, são semanas de anos e não de dias. Então, nós temos um espaço aí de 7 semanas, somando 49 semanas. São 49 semanas, mas são semanas de anos. Então, serão 49 anos, que é o espaço em que Neemias vai para restaurar Jerusalém,
desde o ano 445 ou 446 antes de Cristo, até o ano 397, quando se finda ali no período de Malaquias, que é o último livro que nós temos no Antigo Testamento. Então, este período são o período que cumpriu este primeiro período da revelação de Daniel. Agora, estas outras 62 semanas, ela vai até o ano 33, não é? Se os irmãos fizerem o cálculo, multiplicando assim, vai dar o ano 38, mas como o nosso calendário está com 5 anos, não é? de defasagem no calendário que nós utilizamos hoje, que é o calendário gregoriano, então nós retornaríamos isso para o ano 33 da era cristã, que é quando Jesus foi tirado, como diz a profecia, né? Desde a saída da ordem, 7 semanas, 62 semanas, até o Messias, o príncipe, e o príncipe será tirado. Então, quando ele foi tirado, Deus, então, ele marca ali um tempo, encerrando o tempo dos judeus e abrindo um tempo para a igreja. Isto, os irmãos, não se confunda com o tempo dos gentios. Isto não tem a ver com o tempo dos gentios, porque o tempo dos gentios ele já surgiu no ano 606, basicamente. Então, tudo isso que está acontecendo está dentro do tempo dos gentios. Então, a igreja não é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o dia em que Jerusalém passou a ser pisada no governo dos gentios. E isso começou com Nabucodonosor, quando ele vai para Jerusalém. Então, isto não é o tempo dos gentios, isto é o tempo da igreja, onde Deus, então, tira Jesus, Jesus volta para os céus, não é? Ele vai ir para os céus, então encerra o tempo dos judeus e começa um tempo chamado o tempo da igreja. Com este período da igreja, nós vamos vivendo este período até que se complete, então, até que venha o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, então este período da igreja se encerra e volta a contar o tempo para os judeus, que é esta última semana, que vai somar o período de 70, como está em Daniel 9, 24. Então aí a igreja estará no céu durante 7 anos, e Israel estará aqui durante 7 anos também, que será o período da grande tribulação. Então, mas o que isso tem a ver com Neemias? O que tem a ver, meus irmãos, é que quando o povo, por desobedecer a Deus, foi levado para o cativeiro babilônico, e o tempo de cativeiro lá foi 70 anos. Porém, quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, que é a santa cidade, então a maneira deles destruir a cidade foi destruindo o muro e destruindo as portas, queimando as portas. Por que isso? O que significa os muros? Na verdade, o muro ele tem um significado dentro do padrão bíblico, dentro da realidade bíblica. E as portas também trazem o seu significado dentro do padrão bíblico. As portas, elas representam o ministério. Então, o ministério, ele é o que determina o que vai entrar e sair dentro de um reino. Então, o muro que está em torno da cidade, ele é o reino. O reino, e este reino, para se entrar nele, é claro, precisa porta. Quem não entra pelas portas é ladrão e salteador, não é? Como Jesus disse. Então, para nós entrarmos em um lugar, nós precisamos entrar pelas portas. Em cada reino há necessidade da porta. Porém, Jerusalém, ela demarcava o reino de Deus, a cidade do grande Deus. Como diz o Salmo 48, né? Mostrando que Deus é Senhor Todo-Poderoso, não é, glorioso em toda a terra, admirado por toda a terra, a estrutura do teu santo monte. Então, o Salmo 48, ele vai demonstrar esta beleza que era esta cidade e o reino de Deus sendo representado pelo muro, que marcava o estabelecimento do reino de Deus que estava dentro da cidade de Jerusalém. Então, um reino sem muro significa que qualquer um pode entrar e de qualquer maneira pode entrar. Agora, se houver um muro, há necessidade de se estabelecer portas, para que as pessoas entrem pela porta correta.
entre pelo lugar aonde o dono do reino determina ou estabeleça que as pessoas possam entrar. Se eu for na casa dos irmãos, então não é certo que eu entre de qualquer maneira lá, ou pule o muro, entre pela janela, ou entre pelas portas do fundo. Não é assim que funciona. Se eu for na casa dos irmãos, então eu terei que bater lá na porta, esperar os irmãos irem atender, convidar para entrar, e é claro, não é? Entrar pela porta que o irmão vai determinar. Mas isto é porque lá na tua casa simboliza o teu reino. Lá é a tua casa, você quem dita as ordens, é você quem manda lá. Então, em Jerusalém, que era a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, é ele que determina, é ele que manda lá. Então, os muros significam o seu reino, os limites do teu reino. E as portas significam o ministério. Então ele criou um ministério para que este ministério estivesse lá estabelecido em torno do teu reino, para cada um, na sua função ministerial, poder fazer a obra que Deus determinava a cada um deles. Então lá nós vamos ver diversos tipos de porta. Haverá a porta da ovelha, ou chamada porta do gado, a porta do peixe, a porta dos cavalos, a porta do monturo, a porta dourada. Então cada uma destas portas tinha uma representação de acordo com o ministério que estava estabelecido para cada finalidade dela dentro do reino. Para cada uma daquelas portas havia uma serventia para que ela funcionasse dentro do reino. Então, é isto que nós precisamos compreender, o que é o ministério. Eu não estou dizendo do ministério da cruz ou ministério de qualquer outro fundado por homens. Eu estou falando do ministério de Deus, o ministério que Deus confiou ao teu povo, à tua igreja. Cada um de nós fomos chamados para este reino. E se nós fomos chamados por este reino, nós temos uma função dentro deste reino. Nós temos que cumprir a nossa função e nós temos que ter a responsabilidade de manter este reino ativo e funcionando e impedindo que coisas que não pertencem a este reino façam parte dele. Então, cada um de nós não podemos nos excusar da nossa responsabilidade. Nós não podemos dizer, não, mas isso pertence ao ministério. Ah, não, mas isso pertence ao pastor. Isto pertence. Meus irmãos, mas há coisas que Deus estabeleceu e todos nós temos a responsabilidade com Ele. Porque se nós não vivermos a vida que Deus determinou, então nós não faremos parte do teu reino. Nós simplesmente estaremos na igreja pensando que somos salvos, mas não temos nenhum compromisso com Deus. E Deus não está interessado neste povo. Deus está interessado em um povo que tenha compromisso com Ele. Um povo descompromissado, ele não tem interesse também. Os irmãos olhem para os homens da Bíblia. Aqueles que tiveram um maior interesse e um maior compromisso foi aqueles que tiveram uma maior revelação de Deus e uma maior comunhão para com Deus. Aqueles que viveram uma vida dissoluta, uma vida desregrada, Deus não teve compromisso nenhum com eles. Então é isso que Deus está procurando, porque Deus não é um namoradinho. Deus, Ele quer ser o esposo da igreja, o noivo da igreja. Ele quer ter um compromisso sério, um relacionamento sério, um relacionamento de vida para com a igreja. Mas o teu povo também precisa corresponder com isso. Então não dá, meus irmãos, para nós sermos um povinho mentiroso e mascarado com as vestes religiosas. O que Deus está procurando são crentes verdadeiros neste tempo do fim. Porque hoje, irmãos, igreja está por todo lado, pregadores está por todo lado, gente dizendo que é de Deus está por todo lado. Tudo está hoje, irmãos, maquiado. A palavra de Deus deturpada, a oração esquecida, a consagração jogada à astralha. E então, irmãos, o que Deus está querendo? Um povo que novamente volte para restaurar e edificar o teu reino novamente, colocar as portas no devido lugar, marcar os limites do reino, para que o reino de Deus volte a ter a eficácia e poder impactar o mundo novamente. Mas o que está acontecendo hoje? Você vai em algum lugar e não há porta lá, e não há porta.
porque não há ministério. E vocês olhem, quando Jesus faz uma profecia sobre o cerco de Jerusalém, quando Jerusalém iria ser destruída, então ele vai começar a dizer na profecia: ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia, eu rogai para que essas coisas não aconteçam no inverno e nem no sábado. E por que ele diz estas coisas? Porque Jesus está dizendo, porque no sábado as portas de Jerusalém estavam fechadas. Por que estavam fechadas? Porque Neemias, quando na terça passada que eu preguei aqui sobre Neemias, capítulo 10, nós vimos o que virou aquele reino quando Neemias se ausentou. Então o povo começou a fazer o comércio. E aonde eles faziam comércio? Nas portas. Antes das pessoas entrarem para a cidade, então eles estavam lá vendendo os seus produtos religiosos, vendendo os seus produtos. Na porta dourada, que nós vamos falar sobre ela, era a porta que dava entrada para o templo. Era lá que ficavam os cambistas, que Jesus expulsou lá no Novo Testamento. Era ali que eles ficavam para vender já os seus produtos religiosos. Viu? Quer comprar um CDzinho aqui do rabino fulano de tal? Não quer comprar um CDzinho aqui do cantor fulano de tal? Isso aqui vai para edificar a tua vida. Não quer comprar já um sacrificinho aqui, tudo certinho, tal? Era assim, meu irmão. Tudo estava lá, o comércio. E qual dia? Qualquer dia. Mas Neemias veio e disse: não, no sábado as portas estarão fechadas, não haverá comércio, porque este será o dia do Senhor. O povo tinha que voltar a se consagrar. Ele estava lá voltando para restaurar as portas e o muro. Então, para restaurar as portas, como eu disse, é o ministério. Então ele tinha que fazer o ministério e estar no lugar certo. E ele tinha que fazer o povo marcar os limites para o reino de Deus. Olha, se temos que viver isto, então é isto que vamos viver. Se nós temos que orar, então nós vamos orar. Se Deus quer que nós nos consagremos, então nós vamos nos consagrar. Era isso que ele estava dizendo. E é isso que a igreja precisa viver. A igreja não pode criar um mecanismo novo para atrair as pessoas. O ministério ele tem que funcionar de acordo com o ministério. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, por que o senhor não coloca alguém para dirigir uma igreja e depois abre outra e coloca outra pessoa, tal? Mas não, a igreja não é isto, meu irmão. A igreja não é assim. A igreja precisa ter um ministério. Um ministério que pensa como a Bíblia quer que pense, não como eu quero que pense. Então hoje, se você coloca um obreiro, ele inventa uma coisa nova. Ele vai querer inventar algo novo para atrair as pessoas, para atrair gente para a igreja. Ele vai querer fazer um movimento. Ele vai querer fazer o repleplé todo. Não, irmãos, a igreja não precisa disso, não é? Outros querem, não, vamos colocar o nome da igreja nos outdoors da vida. Não, a igreja não precisa disso. A igreja precisa pregar a palavra de Deus. O ministério tem que estar no lugar da oração. A vida tem que estar no altar da consagração. E Deus irá fazer o teu reino crescer. É Deus quem dá o crescimento. É isso que nós precisamos entender. Eu não posso sair do meu lugar. Veja o que aconteceu com os discípulos e apóstolos, quando a igreja cresceu em Atos capítulo 6. Juntou dois tipos de pensamentos na igreja. Havia os helenistas. Quem eram os helenistas? Os helenistas eram o grupo que vinha de descendência grega, que falava grego, que tinha padrões gregos, mas que estavam lá dentro do judaísmo. Mas havia um outro grupo mais radical. Então, na hora de distribuir as cestas, a cesta básica, é claro que havia problemas. Os ortodoxos iam entregar a cesta primeiro para aqueles da sua linhagem. E aí criou aquela confusão.
E o que os apóstolos fizeram? Eles não desceram para resolver os problemas. Eles disseram: vamos escolher homens, varões, cheios do Espírito, para fazer esse trabalho. E eles instituíram diáconos. E o que é o diácono? O diácono não é alguém para ficar somente na porta, servir ceia, tirar a oferta. O diácono era, veja a qualidade do diácono: homens de oração, cheios do Espírito Santo. Era esta a qualidade dos diáconos. Para quê? Para resolver os problemas que estavam lá. Não era o pastor que ia resolver o problema. O pastor ia ficar no que Pedro diz: nós continuaremos na oração e na palavra, porque a igreja precisa da palavra, e o pastor precisa orar, para ele ter contato com Deus, para poder trazer a palavra. A oração, meu irmão, não vende no mercado. Palavra de Deus não vende no mercado. Não é você andar lá pelas ruas da cidade e dizer: quer comprar uma pregação para hoje à noite? Tem uma pregação para hoje à noite? Isso aqui tem que buscar, irmãos, tem que buscar lá na oração. Lá, quando você falar com Deus, quando você buscar a Deus e Deus revelar a vontade dEle para a tua igreja. É lá que se encontra a palavra de Deus. Não se encontra nos livros também, se encontra na Bíblia e na oração. É ali que nós encontramos a palavra de Deus. E as pessoas, elas estão equivocadas hoje. Elas acham que palavra de Deus você encontra por aí, por mercado religioso. Então o pastor, ele faz aquele bacanal, ele faz aquele movimento para tentar alegrar as pessoas, sabe? E quantas vezes, irmãos, quando nós começamos lá em Várzea, muitas pessoas diziam: pastor, nós temos que tornar isso aqui mais dinâmico, nós temos que tornar o louvor mais dinâmico, nós temos que tornar isso aqui mais dinâmico. Isso não, meu irmão, nós temos que tornar isso aqui mais santo, mais puro, mais glorioso. É isto. Por quê, irmãos? Porque às vezes eles estão olhando para a multidão. Eu olho para os irmãos e olho mais cadeiras vazias do que quantidade de irmãos. Mas isso não me preocupa, irmãos, porque a igreja é como a Mariana, ela vai crescendo devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. É só você dar o alimento para ela, ela vai crescer, porque Deus determinou assim. Ela vai crescer e vai demorar mais um tempo, ela vai ser adulta. Ela vai deixar as coisas de menino, ela vai deixar o leite materno, ela vai deixar e vai partir para um alimento mais sólido. Assim deve ser a igreja. A igreja que está olhando para a multidão apenas, ela não consegue olhar para Deus. A igreja que está olhando para as outras vertentes, ela não consegue viver a vida dela. Este é o problema que nós vivemos no tempo do fim. O que nós precisamos, irmãos, é acreditar que mais uma vez Deus está chamando o teu povo para voltar para o seu devido lugar. A igreja não pode deixar o teu lugar. E quando eu e você saímos do lugar, então pode ter certeza, irmão, o reino de Deus, a parte que está confiada a nós, então perdeu a sua estrutura. Era isto que Neemias estava voltando para fazer. Então as portas eram o símbolo do ministério. Uma porta forte significa que qualquer coisa que quiser entrar ali vai encontrar oposição. Olhe para a igreja de Atos dos Apóstolos. Olhe para aquela igreja que nasceu no fogo do Pentecostes. Não foi uma igreja que nasceu numa contenda, não. Não foi uma igreja que nasceu para um movimento, não. Foi uma igreja que estava lá na oração e de repente veio o Espírito Santo e envolveu aqueles 120. Esta foi a igreja que nasceu no Pentecostes. E quando você olha para eles, a Bíblia diz que eles perseveravam. E o que é perseveravam? Significa que eles mantinham aquela mesma posição.
Havia uma oposição, havia alguém tentando tirar eles daquele lugar. Mas a Bíblia diz que eles perseveravam unânimes na oração, na comunhão e no partir do pão. Eles não saíam da sua posição. Vinha dificuldade, irmã, vinha de tribulação, vinha qualquer coisa, mas diz, eles perseveravam, eles se mantinham firmes. Isto era o ministério de Deus. Isto era uma igreja que nasceu de Deus. Não era uma igreja que a unha estava doendo e ela já queria se desmoronar. Não, era uma igreja que perseverava. É isso que eles diziam. Aonde? Na oração. Era isso. Não é perseverava nos cânticos, não é perseverava em revelação e profecia. Não, eles perseveravam em oração. Eles sabiam que tudo vinha dali. Vocês olhem para os discípulos. Eles nunca pediram para Jesus, nos ensina a fazer um milagre, nos ensina a ressuscitar os mortos, nos ensina a multiplicar os pães. Mas eles disseram para Jesus, nos ensina a orar. Eles sabiam de onde vinha, eles sabiam onde era a fonte, eles sabiam de onde Jesus buscava tudo aquilo, eles sabiam de onde vinha aquele poder que operava em Jesus, era dali. Então quando Neemias volta, quando ele ouve o relato do seu parente, o que ele pensa? Olha, o reino de Deus está lá abandonado, o ministério está relaxado, é isto. E o que ele fez, irmãos? Ao contrário do nosso tempo, se é no nosso tempo, sabe o que nós fazemos? Nós deixamos, nós criticamos, nós excluímos, nós separamos. Mas ele não. O reino de Deus era tudo para ele. E o que ele fez? Ele disse, eu chorei e jejuei e lamentei por isto. Ele sentiu o que era o reino de Deus. Ele não estava querendo um cargo no reino de Deus. Ele não estava buscando uma posição no reino de Deus. Ele estava dizendo, esta é a situação do reino de Deus. E como está o povo? O povo está em opróbrio. O que ele estava dizendo é, não tem limites mais. Deus, o reino de Deus, que está simbolizado por aquele muro, está destruído. O ministério está fracassado. E como está o povo? Em opróbrio, miséria e vergonha. É isso. Como está a vida espiritual do povo? A vida espiritual está uma miséria, uma vergonha. E eu vou dizer para os irmãos, não se ofendam com isso, pelo amor de Deus. Mas eu penso que se Daniel Berg e Gunnar Wingre olhassem para as Assembleias de Deus hoje, ele caía morto de novo. Ele caía morto. Porque a Assembleia de Deus nasceu na oração, nasceu em consagração, nasceu em pregação da palavra. Aqueles homens, irmãos, eles viviam para a palavra de Deus. E hoje, irmãos, qual é a nossa situação em relação ao reino de Deus? Qual é? Qual é o nosso compromisso? Olhe para nós. Qual é o nosso compromisso, irmão, verdadeiro mesmo com Deus? Qual é o nosso compromisso com Ele? Na oração. Diga, quanto tempo nós temos de oração na nossa vida? Quando dá, isto é pouco, irmão. Porque se nós dermos apenas quando dá para Deus, nós estamos colocando Ele em segundo plano. E se nós estamos colocando Ele, outra coisa, em primeiro plano, os irmãos sabem, isto é idolatria. Amai a Deus sobre todas as coisas.
Não é este o primeiro mandamento? Os irmãos pensem, como nós vivemos hoje? Nós temos esta vida dedicada para Ele? Ele é o primeiro para nós, Ele é o último. Quando nós levantamos pela manhã, Ele é o primeiro da nossa vida. E o nosso compromisso com o reino dEle? Ele é o primeiro para nós? Ele tem algum compromisso? Nós temos algum compromisso com Ele verdadeiramente? Ou nós temos a nossa vida religiosa? Nós frequentamos a igreja e dizemos, não, Deus vai fazer por mim. Deus vai fazer por mim. E este foi o grande mal de Israel. Israel queria apenas que Deus fizesse por eles. Mas eles nunca se dedicaram plenamente a Deus. Eles tinham Azera, eles tinham Astarote, eles tinham Moloque, eles tinham todas as divindades. E também a Deus. Então, meus irmãos, nós chegamos a um lugar, irmãos, aonde nós devemos decidir a nossa vida. Neemias, ele estava em uma boa posição. Ele diz, era eu naquele tempo copeiro do rei. Ele não tinha nada a ver com aquilo, ele estava lá em Suzã. Ele tinha uma boa vida, ele era uma pessoa que tinha acesso ao rei. Ele falava com o rei, cuidava do rei. Irmão, pode ter certeza, os parentes que estavam em opróbrio lá, não tinha nada a ver com ele. Ele estava com a tua boa vida lá. Mas ele diz, não, eu posso fazer alguma coisa por aquele reino. Então eu vou abandonar isto aqui e vou me agarrar a Deus em oração e jejum. E se Ele disser para mim que está certo, eu vou lá e vou fazer. E veja, irmãos, o que somos hoje? Nós somos todo mimadinho, não é, irmão? É isso que nós somos. Olha, irmão, se tem uma raça de crente ruim, é esse tempo que nós vivemos. Não é? Se chegamos num lugar em que os crentes hoje, pelo amor de Deus, irmão, pensa nos crentes. É crente que eles são mimadinhos por tudo, irmão. Se Deus não faz, eles ficam mimadinhos. Qualquer dificuldade, eles ficam mimadinhos. Eles querem deixar trabalho, eles querem entregar trabalho, eles não querem fazer mais por causa disso, por causa daquilo. É só isso, irmão. E eu pergunto, imagine se Jesus resolvesse descer da cruz. Não, isso aqui não é para mim. Por quê? O ladrão do lado me ofendeu, não gostei. Vocês já pensaram, irmão? Vocês já pensaram? Onde nós estaríamos hoje? Se ele dissesse, não, eu suporto tudo, mas esse ladrão aqui me ofendendo, não. Não quero este ladrão me ofendendo. Mas ele estava lá, irmão. Ele continuou. O povo zombando, escarnecendo, mas ele tinha um objetivo, irmão. E ele ia para ele. E nós, irmãos, qual é o nosso propósito hoje com Deus? Qual é? Qual é a nossa linguagem cristã hoje? Vamos nos agarrar a Deus, irmão, e perseverar em oração, seja o que vier, seja... Não, vamos perseverar, irmão. Vamos perseverar. Aonde? Em oração, não é? Não é em palavras, é em oração. Não é dizer, não, eu sou crente, e não, é em oração, irmão. Oração, palavras positivas não mudam a situação. O que muda é uma vida consagrada na oração. Então Neemias vai. E Neemias, ele começa a observar toda a situação que está. E ele vê o relato de tudo isso. E agora os irmãos, quando leem o livro de Neemias, curiosamente, os irmãos vão ver as famílias edificando as portas. E você não vê, basicamente, o livro relatando pessoas edificando os muros. E por que não? Porque Neemias o livro está tentando demonstrar. É claro que eles restauraram os muros. As casas que estavam próximas,
as famílias que estavam próximas, elas começaram a edificando aquela parte do muro e a porta, e assim o outro dava continuidade do muro. Mas eles se focam na porta, porque a porta é um ministério. Porque se nós arrumarmos o ministério, pode ter certeza, irmão, Deus vai levantar os muros. Se o ministério estiver no lugar dele, pode ter certeza que Deus vai aumentar o reino dele, vai estabelecer os limites do teu reino. É isso, irmão. Se ele encontrar um ministério forte, e volto a dizer, irmão, ministério, não estou falando do ministério da placa da igreja, isto é coisa humana, isto é coisa de homem, isto não existe no reino de Deus. Falar, não, eu sou do ministério fulano de tal, sou do ministério beltrano de tal, isto para Deus não está computado. Deus tem uma igreja, e a igreja dele não é batista, não é pentecostal, não é Assembleia de Deus, não é nada. A igreja dele é a igreja onde ele encontra um povo que busca a Deus e teme a ele, é isso, não é placa. Mas se ele encontrar um povo orando e buscando a Deus, interessado apenas no teu reino, então ele vai estabelecer o teu reino, na minha e na tua vida. Mas qual é a dificuldade disso? Vocês vejam que para edificar estas portas, houve famílias. Ele chamou as famílias. As famílias começaram a edificar as portas que estavam próximas da tua casa, e os muros que estavam próximos da tua casa. O que é isso? Que se nós queremos restaurar o ministério, nós temos que começar lá em casa. Lá nós temos que ter uma vida de oração, lá nós temos que ter uma vida de consagração, lá nós temos que ter uma vida de dedicação a esta palavra. Não adianta eu ser crente na igreja e lá em casa meus filhos não sabem que eu sou crente. A vida começa lá. Vamos restaurar lá primeiro, vamos arrumar o que está errado em casa, vamos acertar a casa, vamos consagrar a casa, para depois nós queremos fazer para Deus. Mas nós queremos, irmãos, de qualquer forma, a qualquer custo. Não, não é assim. Não é assim que funciona, irmão. Não é. Se lá na tua casa você não tem uma vida de oração, irmão, é certo que você não vai ter na igreja. A igreja é um lugar. E as pessoas erram, elas acham que aqui na igreja não é um lugar para você orar. O Jorge conheceu um rapaz, ele tinha um violão, não sei quantas cordas, e ele chegou lá na igreja, né? E ele chegou lá na igreja, e ele chegou com o violão dele e tal. Eu disse, meu irmão, onde você vai com esse violão? Eu disse, pastor, eu vim tocar. Eu disse, não, guarda o teu violão aí e tal. Naquele tempo eu era muito mais radical, né? Vocês hoje não conhecem, não sabem o que eu era há 8 anos atrás, não é? Talvez o Jorge pode dizer para vocês. E aquele irmão disse, viu, você pega teu instrumento, guarda aí no saco, e não vai tocar. Eu disse, você tem que ter uma vida de oração primeiro, meu irmão. Você tem que ter uma vida de consagração. Aí ele disse para mim, viu, pastor, se o senhor quiser orar comigo, eu oro até 3 horas, 4 horas, quantas horas o senhor quiser, ele falou. Mas a igreja, não, a igreja não é lugar de oração. Eu disse, é? Mas Jesus disse, meu irmão, que a minha casa será chamada casa de oração. Esta aqui é a casa de Jesus? Ele disse, então você tem que orar. Aqui é o lugar, irmão, da oração. Aqui é o lugar da oração coletiva, onde eu e você nos apresentamos como parte deste corpo para uma vida de oração, de consagração. Aí o ministério começa a funcionar. Aí ele começa, irmão, a se encaixar. É aí. Mas as pessoas hoje não, elas ignoram isso. Elas não entenderam o que é a vida cristã. E nós queremos que Deus faça tudo por nós.
Não é verdade? Eu quero que Deus me dê um bom emprego, quero que Deus me dê um bom salário, quero que Deus me dê uma boa saúde, quero que Deus me dê um bom carro, eu quero que Deus me dê tudo. Mas o que eu dou a Deus? Pouco da minha vida, bem pouco, quase nada dela. Então, irmãos, a restauração tem que começar pelas famílias. Eu imagino que quando Neemias deu a notícia, viu? Nós vamos edificar estes muros, nós vamos edificar estas portas, e quem vai fazer? Começando pelas famílias. Aquele povo começou a pensar, viu? Nós vamos voltar a ver aquela glória que nós víamos antigamente no templo. Nós vamos começar a ter aqueles cultos poderosos na igreja novamente. Então a notícia começou, meu filho, vamos começar a arrumar as coisas para nós nos dedicarmos a Deus novamente. Ei, esposa, vamos começar a controlar o nosso horário para nós começarmos a acertar as coisas para chegarmos para a oração. Ei, vamos começar a arrumar as coisas na nossa vida para nós começarmos a ter momentos bons com Deus novamente. E agora vamos começar a edificar as coisas, porque nós começamos lá em casa. É isso que nós precisamos, irmãos. Nós não vamos restaurar o reino de Deus se nós não restaurarmos a nossa vida primeiro. Neemias não foi fazer sem antes chorar, orar, jejuar, alcançar a resposta de Deus para depois ir. E nós queremos ir sem Deus, e as coisas não funcionam. O ministério tem que estar no lugar certo. Pastor, mas eu não fui chamado para o ministério da oração? Orar e jejuar é dever de todo crente, irmão. Não é do pastor, é de todo crente. Todo mundo que é chamado de crente deve orar e jejuar. Deve. É dever. Não é quando dá, é dever. Então isto é o ministério da oração. E eu digo, não é catar o chinelo, irmão. É passar tempo com Deus. É buscar a Deus. É implorar a Deus que te faça santo. Isto é oração. Não é dizer a Deus que abençoe o cachorro, papagaio, gato, não. É implorar a Deus que te torne santo como Ele é santo. É ficar ali implorando a Deus, Senhor, faça de mim uma pessoa que glorifique o Teu nome. Faça de mim uma pessoa que exalta o Teu nome. Faça a minha vida cheia do Teu Espírito. Faça, Senhor, uma transformação de maneira que eu possa impactar este mundo aí fora. Que eu possa demonstrar que o Senhor está vivendo na minha vida agora. É isto, irmão. Não é comparecer aqui e dizer, Senhor, faça isso por mim, faça aquilo outro. Mas implorar, irmãos, que Ele te faça um homem santo. Robert McCheyne foi um dos pregadores mais importantes do seu tempo. Ele teve um ministério bem curto e uma igreja bem pequena. Uma igreja de apenas 25 membros. Mas as mensagens de Robert McCheyne influenciam até hoje. Até hoje os pregadores citam ele como eu estou citando. E alguém um dia depois da sua morte foi até a igreja de Robert McCheyne, e o porteiro da igreja era muito amigo dele. Então aquela pessoa foi até ele e disse qual era o segredo de Robert McCheyne ter uma pregação tão poderosa. Então aquele porteiro levou ele até o fundo da igreja, onde era o escritório dele, e disse, olha, você está vendo aquela mesa? Vá detrás dela. Havia uma cadeira. Ele disse, dobre o teu joelho aí, levanta as tuas mãos para os céus e não saia daí menos de 4 horas, implorando a Deus que te faça um homem santo. Este era o segredo dele, irmãos. Ele tinha uma vida de oração. O ministério estava no lugar certo e o poder podia vir sobre ele. E é isto, irmão.
E cabe a nós, irmãos, como Neemias, o que nós queremos fazer? Ele era o copeiro do rei, ele estava em uma boa posição, ele poderia dizer, viu, eu posso dar dinheiro apenas para esta obra? Eu pego um carnezinho e você volte lá, comece a edificar, e eu dou um dinheirinho para você. Eu dou um dinheirinho, aí, alguma coisa, um carnezinho, pago ir para você ir lá construir. Não, Neemias disse, eu posso ir, eu vou abandonar isso aqui, e eu vou viver para Deus, eu vou lá. O rei autorizou ele ir, foi um favor de Deus. Ele poderia estar morto, ele era o copeiro do rei. Os reis acreditavam que a tristeza no mundo antigo era uma doença que podia saltar para o outro. Por isso eles tinham lá naquele tempo os bobos da corte, para o bobo ir lá fazer uma palhaçada, uma alegria, para alegrar o rei, para o rei sempre estar alegre, acreditando que os bons espíritos sempre estavam no rei. Mas quando o rei olhou e viu Neemias naquela tristeza, ele diz, por que você está assim? Tudo poderia comprometer todo o reino, mas ele diz, como eu posso estar alegre, se lá a cidade dos sepulcros do meu pai estão nessa situação? É isto, meu irmão. Como nós podemos estar alegre se a igreja não tem mais aquele poder espiritual, se não tem o batismo com o Espírito Santo, se não tem poder para as pessoas entrarem aqui e serem curadas? E não é com prolongadas orações, não, é só por sentir o poder de Deus, as pessoas entrarem e serem cheias de Deus, a ponto que toda a enfermidade vai embora. Mas nós não acreditamos nisso, e nós não choramos por isso, e nós, irmãos, estamos contentes. Os nossos filhos, irmã Rita, eles não têm prazer em estar na igreja. E por quê? Porque não tem poder. Se tiver poder, irmã, isso aqui é mais atrativo do que o shopping, do que o cinema, do que tudo. O poder de Deus é atrativo. Se a igreja voltar a ter poder, pode ter certeza, a maioria da igreja serão os jovens, que nós lutamos para mantê-los dentro da igreja, mas nós não choramos por eles. Nós não choramos por eles. Nós dizemos, não, esta idade é difícil mesmo, não é? O senhor vai ver essa idade como é, e a justificativa é sempre as mesmas. Não, esta idade o senhor sabe, né, pastor, como é? Eu sei, irmão, eu sei que falta poder na igreja, é isso que eu sei, porque se houvesse poder, os jovens estarão aí. Mas nós aceitamos isso, nós não choramos por isso, nós não estamos interessados. O que nós queremos? Vamos fazer alguma coisa, né? Vamos fazer algumas coisas, vamos criar um mecanismo. A igreja precisa ser mais atraente, cria alguma coisa. Não, irmão, a igreja precisa de Deus. Se eles entrarem aqui e encontrarem Deus, pode ter certeza, irmão, no próximo culto eles estarão aqui. No dia em que eu aceitei a Jesus, eu estava sentado no banco da igreja, ouvindo uma pregação sobre Nabucodonosor. Eu tinha acabado de sair da Unicamp, e aquela pregação sobre Nabucodonosor, irmão, eu garanto para os irmãos, poderia ter feito muito melhor, em contexto histórico, tudo. Mas na hora que o pregador fez o convite, irmão, eu era o primeiro a estar lá na frente para aceitar a Jesus. Aquilo foi tão poderoso na minha vida, que no próximo culto eu estava lá, e no próximo eu continuei lá, estou até hoje. Eu abandonei o adultério, eu abandonei os meus pecados, eu abandonei a capoeira, eu abandonei tudo, irmãos, para viver a vida que Deus estava me apresentando. De professor, eu fui vender coxinha com uma caixa nas costas, andando pelas ruas. Mas eu disse, nunca mais eu volto para aquela vida.
Nunca mais. E é isto, meu irmão. Havia poder naquilo. Aquilo que eu ouvi foi poderoso, irmãos. Transformou a minha vida. Eu fui o primeiro a me batizar na minha casa. A irmã Michele já era crente há anos. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu disse: eu quero me batizar a todo custo. Eu quero ser alguém para Deus agora. E assim foi, meus irmãos. Meus filhos ficaram doentes. Irmãos, em nenhum momento eu estive lá murmurando e dizendo, não. Em todo momento eu estava orando. Eu sabia que aquilo fazia parte. Tudo aquilo era para me tirar do meu devido lugar. Mas eu continuei no meu lugar. Eu aceitei a Jesus. E eu jejuava muito mais do que hoje. A Bíblia, irmão, eu li em poucos dias. Poucos dias eu peguei a Bíblia e li toda ela. Aquilo era tão poderoso na minha vida, irmãos, que me chamou de uma tal maneira que eu não resisti àquilo. E é isto, irmão. E eu creio, irmãos, que Deus está chamando um povo no tempo do fim, para novamente se colocar no lugar em que Deus espera. E eu digo, irmãos, com 5, 10 minutos de oração, isso não é possível. Ele quer um povo de verdade, que tem um compromisso, irmão, que tem uma vida para se dedicar a Ele. E eu garanto para os irmãos, quando Ele derramar o seu poder sobre nós, não haverá lugar para enfermidade em nós. Não, não haverá. Eu já disse aos irmãos diversas vezes, eu estava em uma igreja, nós fizemos uma festividade lá, naquela festa, 25 pessoas batizadas com o Espírito Santo. Uma criança surda no colo foi curada. Ninguém desceu para impor as mãos nela, ninguém. Uma irmã com os rins comprometidos foram curada naquele dia. Ninguém desceu para impor as mãos sobre ela, não. Apenas o poder de Deus encheu a casa. E tudo que atrapalhava, Ele pôs para fora. Foi isso. O poder de Deus é suficiente, meu irmão. Mas para isto, o ministério tem que estar no lugar certo. Nós temos que arrumar o nosso calendário, arrumar o nosso relógio, nós temos que arrumar a nossa vida, nós temos que arrumar e voltar para a oração. Este deve ser o primeiro passo. Se nós queremos ver as coisas funcionando, nós temos que começar a arrumar isso. Arrume a tua vida primeiro. Eu arrumo a minha vida. Depois nós arrumamos a nossa casa. E depois a igreja vai começar a funcionar. É isto que Deus espera, meu irmão. E eu digo para os irmãos, chegou o tempo. E o dia é hoje, meus irmãos. Vamos estar em pé. Versículo 24, ele está profetizando sobre 70 semanas, e não apenas 69 semanas. Então, o que ele está dizendo é, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe. Quem é o Messias, o príncipe? O Cristo, não é? Até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Então, este período é um período que envolve estas 7 semanas, justamente é aí que Neemias entra. Neste período de 7 semanas, quando nós somamos ou multiplicamos, são semanas de anos e não de dias. Então, nós temos um espaço aí de 7 semanas, somando 49 semanas. São 49
49 semanas, mas são semanas de anos. Então, serão 49 anos, que é o espaço em que Neemias vai para restaurar Jerusalém, desde o ano 445 ou 446 antes de Cristo, até o ano 397, quando se finda ali no período de Malaquias, que é o último livro que nós temos no Antigo Testamento. Então, este período são o período que cumpriu este primeiro período da revelação de Daniel. Agora, estas outras 62 semanas, ela vai até o ano 33, não é? Se os irmãos fizerem o cálculo, multiplicando assim, vai dar o ano 38, mas como o nosso calendário está com 5 anos, não é? de defasagem no calendário que nós utilizamos hoje, que é o calendário gregoriano, então nós retornaríamos isso para o ano 33 da era cristã, que é quando Jesus foi tirado, como diz a profecia, né? Desde a saída da ordem, 7 semanas, 62 semanas, até o Messias, o príncipe, e o príncipe será tirado. Então, quando ele foi tirado, Deus, então, ele marca ali um tempo, encerrando o tempo dos judeus e abrindo um tempo para a igreja. Isto, os irmãos, não se confunda com o tempo dos gentios. Isto não tem a ver com o tempo dos gentios, porque o tempo dos gentios ele já surgiu no ano 606, basicamente. Então, tudo isso que está acontecendo está dentro do tempo dos gentios. Então, a igreja não é o tempo dos gentios. O tempo dos gentios é o dia em que Jerusalém passou a ser pisada no governo dos gentios. E isso começou com Nabucodonosor, quando ele vai para Jerusalém. Então, isto não é o tempo dos gentios, isto é o tempo da igreja, onde Deus, então, tira Jesus, Jesus volta para os céus, não é? Ele vai ir para os céus, então encerra o tempo dos judeus e começa um tempo chamado para o tempo da igreja. Com este período da igreja, nós vamos vivendo este período até que se complete, então, até que venha o arrebatamento. Quando vier o arrebatamento, então este período da igreja se encerra e volta a contar o tempo para os judeus, que é esta última semana, que vai somar o período de 70, como está em Daniel 9, 24. Então aí a igreja estará no céu durante 7 anos, e Israel estará aqui durante 7 anos também, que será o período da grande tribulação. Então, mas o que isso tem a ver com Neemias? O que tem a ver, meus irmãos, é que quando o povo, por desobedecer a Deus, foi levado para o cativeiro babilônico, e o tempo de cativeiro lá foi 70 anos. Porém, quando Nabucodonosor entrou na cidade de Jerusalém, que é a santa cidade, então a maneira deles destruir a cidade foi destruindo o muro e destruindo as portas, queimando as portas. Por que isso? O que significa os muros? Na verdade, o muro ele tem um significado dentro do padrão bíblico, dentro da realidade bíblica. E as portas também trazem o seu significado dentro do padrão bíblico. As portas, elas representam o ministério. Então, o ministério, ele é o que, para os homens da Bíblia, aqueles que tiveram um maior interesse e um maior compromisso, foi aqueles que tiveram uma maior revelação de Deus e uma maior comunhão para com Deus. Aqueles que viveram uma vida dissoluta, uma vida desregrada, Deus não teve compromisso nenhum com eles. Então é isso que Deus está procurando, porque Deus não é um namoradinho. Deus, ele quer ser o esposo da igreja, o noivo da igreja. Ele quer ter um compromisso sério, um relacionamento sério, um relacionamento de vida para com a igreja. Mas o teu povo também precisa corresponder com isso. Então não dá, meus irmãos, para nós sermos um povinho mentiroso e mascarado com as vestes religiosas. O que Deus está procurando são crentes verdadeiros neste tempo do fim. Porque hoje, irmãos, igreja está por todo lado, pregadores está por todo lado, gente dizendo que é de Deus está por todo lado.
Tudo está hoje, irmãos, maquiado. A palavra de Deus deturpada, a oração esquecida, a consagração jogada à astralha. Então, irmãos, o que Deus está querendo? Um povo que novamente volte para restaurar e edificar o teu reino novamente, colocar as portas no devido lugar, marcar os limites do reino, para que o reino de Deus volte a ter a eficácia e poder impactar o mundo novamente. Mas o que está acontecendo hoje? Você vai em algum lugar e não há porta lá, e não há porta, porque não há ministério. E vocês olhem, quando Jesus faz uma profecia sobre o cerco de Jerusalém, quando Jerusalém iria ser destruída, então ele vai começar a dizer na profecia: ai das grávidas, ai das que amamentam naquele dia, eu rogai para que essas coisas não aconteçam no inverno e nem no sábado. E por que ele diz estas coisas? Porque Jesus está dizendo, porque no sábado as portas de Jerusalém estavam fechadas. Por que estavam fechadas? Porque Neemias, quando na terça passada que eu preguei aqui sobre Neemias, capítulo 10, nós vimos o que virou aquele reino quando Neemias se ausentou. Então o povo começou a fazer o comércio. E aonde eles faziam comércio? Nas portas. Antes das pessoas entrarem para a cidade, então eles estavam lá vendendo os seus produtos religiosos, vendendo os seus produtos. Na porta dourada, que nós vamos falar sobre ela, era a porta que dava entrada para o templo. Era lá que ficavam os cambistas, que Jesus expulsou lá no Novo Testamento. Era ali que eles ficavam para vender já os seus produtos religiosos. Viu? Quer comprar um CDzinho aqui do rabino fulano de tal? Não quer comprar um CDzinho aqui do cantor fulano de tal? Isso aqui vai para edificar a tua vida. Não quer comprar já um sacrificinho aqui, tudo certinho, tal? Era assim, meu irmão. Tudo estava lá, o comércio. E qual dia? Qualquer dia. Mas Neemias veio e disse: não, no sábado as portas estarão fechadas, não haverá comércio, porque este será o dia do Senhor. O povo tinha que voltar a se consagrar. Ele estava lá voltando para restaurar as portas e o muro. Então, para restaurar as portas, como eu disse, é o ministério. Então ele tinha que fazer o ministério e estar no lugar certo. E ele tinha que fazer o povo marcar os limites para o reino de Deus. Olha, se temos que viver isto, então é isto que vamos viver. Se nós temos que orar, então nós vamos orar. Se Deus quer que nós nos consagremos, então nós vamos nos consagrar. Era isso que ele estava dizendo. E é isso que a igreja precisa viver. A igreja não pode criar um mecanismo novo para atrair as pessoas. O ministério ele tem que funcionar de acordo com o ministério. Às vezes as pessoas dizem para mim: pastor, por que o senhor não coloca, determina o que vai entrar e sair dentro de um reino? Então o muro que está em torno da cidade, ele é o reino. O reino, e este reino, para se entrar nele, é claro, precisa porta. Quem não entra pelas portas é ladrão e salteador, não é? Como Jesus disse. Então, para nós entrarmos em um lugar, nós precisamos entrar pelas portas. Em cada reino há necessidade da porta. Porém, Jerusalém, ela demarcava o reino de Deus, a cidade do grande Deus. Como diz o Salmo 48, né? Mostrando que Deus é Senhor Todo-Poderoso, não é? Glorioso em toda a terra, admirado por toda a terra, a estrutura do teu santo monte. Então o Salmo 48, ele vai demonstrar esta beleza que era esta cidade e o reino de Deus sendo representado pelo muro, que marcava o estabelecimento do reino de Deus que estava dentro da cidade de Jerusalém. Então, um reino sem muro significa que qualquer um pode entrar e de qualquer maneira pode entrar. Agora, se houver um muro, há necessidade de se estabelecer portas.
para que as pessoas entrem pela porta correta, entrem pelo lugar aonde o dono do reino determina ou estabeleça que as pessoas possam entrar. Se eu for na casa dos irmãos, então não é certo que eu entre de qualquer maneira lá, ou pule o muro, entre pela janela, ou entre pelas portas do fundo. Não é assim que funciona. Se eu for na casa dos irmãos, então eu terei que bater lá na porta, esperar os irmãos irem atender, convidar para entrar, e é claro, não é? Entrar pela porta que o irmão vai determinar. Mas isto é porque lá na tua casa simboliza o teu reino. Lá é a tua casa, você quem dita as ordens, é você quem manda lá. Então, em Jerusalém, que era a cidade do grande Deus, a cidade do grande rei, é ele que determina, é ele que manda lá. Então, os muros significam o seu reino, os limites do teu reino. E as portas significam o ministério. Então, ele criou um ministério para que este ministério estivesse lá estabelecido em torno do teu reino, para cada um, na sua função ministerial, poder fazer a obra que Deus determinava a cada um deles. Então lá nós vamos ver diversos tipos de porta. Haverá a porta da ovelha, ou chamada porta do gado, a porta do peixe, a porta dos cavalos, a porta do monturo, a porta dourada. Então cada uma destas portas tinha uma representação de acordo com o ministério que estava estabelecido para cada finalidade dela dentro do reino. Para cada uma daquelas portas havia uma serventia para que ela funcionasse dentro do reino. Então, é isto que nós precisamos compreender, o que é o ministério. Eu não estou dizendo do ministério da cruz, ou ministério de qualquer outro, fundado por homens. Eu estou falando do ministério de Deus, o ministério que Deus confiou ao teu povo, à tua igreja. Cada um de nós fomos chamados para este reino. E se nós fomos chamados por este reino, nós temos uma função dentro deste reino. Nós temos que cumprir a nossa função e nós temos que ter a responsabilidade de manter este reino ativo e funcionando e impedindo que coisas que não pertencem a este reino façam parte dele. Então, cada um de nós não podemos nos excusar da nossa responsabilidade. Nós não podemos dizer, não, mas isso pertence ao ministério. Ah, não, mas isso pertence ao pastor. Isto pertence. Meus irmãos, mas há coisas que Deus estabeleceu e todos nós temos a responsabilidade com Ele. Porque se nós não vivermos a vida que Deus determinou, então nós não faremos parte do teu reino. Nós simplesmente estaremos na igreja pensando que somos salvos, mas não temos nenhum compromisso com Deus. E Deus não está interessado neste povo. Deus está interessado em um povo que tenha compromisso com Ele. Um povo descompromissado, ele não tem interesse também. Os irmãos olhem. Amém, irmãos? Também Daniel, capítulo 9, versículo 24... até o versículo de número 26. Amém? Daniel capítulo 9, versículo 24 até o versículo 26. Nos diz assim, irmãos: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, selar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Amém, meus irmãos? Bendito seja o nosso Senhor. Meus irmãos, quando nós olhamos então para estas duas passagens que lemos, e nós podemos ver
a relação que tem uma com a outra. Estes textos, na verdade, Daniel está vivendo em um período, não é? Que é antes de Neemias. Daniel está em um período já vivendo dentro do reinado dos medos e persas, não é? No reinado de Ciro o Grande, e por volta, não é, de 530 e poucos, por aí, Daniel está neste período, e Neemias vive em um período posterior a ele, no ano 445 ou 446, não é? Todas as enciclopédias e os teólogos consideram esta data como a data em que Neemias sai de Jerusalém, sai de Suzã e vai em direção a Jerusalém, com o propósito de restaurar e edificar a cidade. Então os irmãos notem, dentro de um para com o outro, há um espaço de tempo aí, há alguns anos, não é? Que fazem diferença entre os dois períodos. Porém, Daniel está profetizando a respeito da restauração e da edificação de Jerusalém. E nós, irmãos, Neemias, ele está aqui para justamente cumprir, não é, o propósito da profecia e da revelação. Então, dentro disso, meus irmãos, nós podemos alinhar estes dois textos e fazer este paralelo. É claro que nós não vamos, o nosso intuito, não é revelar, trazer aos irmãos todo o estudo sobre as 70 semanas de Daniel, porque o nosso objetivo é falar sobre as portas de Jerusalém. Mas o que Daniel está profetizando tem a ver com o que Neemias está retornando para fazer em Jerusalém. Então, no texto que nós lemos de Daniel, no capítulo 9, versículo 24, nos diz: 70 semanas estão determinados para o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, o povo de Daniel é o povo judeu, e a santa cidade é a cidade de Jerusalém. Então, ele está dizendo 70 semanas. Mas no versículo 25 ele diz: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém, até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as trincheiras se reedificarão, porém em tempos angustiosos. Então os irmãos vão ver um espaço que está entre 7 semanas e depois mais 62 semanas, que vão formar um período de 69 semanas. Mas quando nós olhamos para o nós queremos ler a palavra de Deus no livro de Neemias. Logo após nós estaremos lendo também no livro do profeta Daniel, no capítulo 9. Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre as portas de Jerusalém. Então, hoje eu quero explicar para os irmãos o significado das portas primeiro. O significado das portas e o significado dos muros, para depois do muro, né? Depois nós vamos estar vendo cada uma das portas e o que cada uma delas representa para nós. Certo, irmãos? Então vamos lá, livro de Neemias. Livro de Neemias, né? Nós vamos ler todo o capítulo 1. Todo o capítulo 1, depois nós vamos ler Daniel 9, nós vamos ler do 24 até o 26. Amém? Todos os irmãos encontraram? Neemias, capítulo 1, nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. Sucedeu no mês do Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio
Anani, um dos meus irmãos, ele e alguns de Judá. E perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas a fogo. Sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim e guardareis os meus mandamentos, e os fareis, então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu, de lá os ajuntareis e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, e o teu povo que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei.